Antigamente, o livro e a leitura não chegavam à maioria da população, o livro oral era o sistema de conservação e transmissão de culturas, tradições e histórias que, de outra forma, não teriam chegado até nós. Eram precisas, pelo menos, duas pessoas e estava sujeito a erros e omissões. Dependia da memória do narrador. Os primeiros documentos registrados com texto foram feitos pelos sumérios, por volta de 3200 a.C. Esses textos tratavam de leis, assuntos administrativos e religiosos, bem como de lendas e poemas locais, em um dos idiomas mais antigos do mundo. Estes livros ainda não tinham o formato que conhecemos hoje, isso porque os primeiros documentos da Mesopotâmia estavam escritos em tabletes de argila. No Egito Antigo, o ancestral dos livros foi concebido através do papiro. Transformada em atividade importante, a escrita no papiro era exclusivamente executada por uma classe de escribas responsáveis pela leitura e fabricação dos textos oficiais e religiosos. Pesquisadores apontam que as peças de papiro mais antigas já encontradas foram concebidas há 3000 anos antes de Cristo. Para se organizar estes documentos, as folhas de papiro eram pregadas umas às outras, formando um único rolo. Na China, o primeiro Xing é considerado o primeiro livro do mundo. Suas origens lendárias datam de mais de 6000 anos atrás, com dizeres das principais correntes da filosofia chinesa, confucionismo e taoísmo. Por volta do século X a.C., a organização dos documentos escritos ganharam maior funcionalidade com a invenção dos pergaminhos. Apesar de não serem tão práticos como os encadernados, essa base material foi de extrema importância para a preservação de importantes textos da antiguidade, como a Bíblia Sagrada e os escritos de alguns pensadores do mundo clássico. A qualidade e a resistência dos pergaminhos era superior à do papiro. A concepção do livro encadernado já era tentada nessa época. Para tanto, pegavam os pergaminhos disponíveis, realizava-se a organização de cada uma das expostas páginas. Conhecidos como códices em português, essas primeiras edições facilitaram a locomoção e manuseio dos textos escritos. Já nos fins da Antiguidade, por volta de 404, São Jerónimo registrou uma extensa teoria sobre as formas pelas quais seria possível produzir um livro. Posteriormente, os livros escritos tiveram grande importância para a realização de registros históricos, a compilação de leis e a divulgação de ideias. Atualmente, a produção de livros chegou a tal ponto que, por exemplo, o século XX foi responsável por uma literatura histórica superior a todos os outros séculos somados juntos. No período medieval, o acesso ao mundo literário ficou praticamente restrito aos clérigos. Boa parte dos livros ficava enclausurada sob a proteção dos mosteiros e tinham sua sabedoria conservada pelo demorado trabalho de monges copistas. Nesse aspecto, é importante ressaltar que a Igreja teve um papel fundamental para que vários textos de cultura grega e romana fossem conservados. Em tal época, era comum que as chamadas iluminuras decorassem o rodapé e os parágrafos dos livros com belas imagens. Em 1454, o processo de fabricação e divulgação dos livros sofreu um salto qualitativo gigantesco com a invenção da impresa. Desenvolvida por Johannes Gutenberg, essa máquina permitia que o processo de fabricação dos livros fosse dinamizado. Apesar da importância do feito, observamos que na Idade Moderna a leitura e a escrita ainda se conservavam, atreladas aos privilégios desfrutados pelas elites. Ler e escrever eram prazeres ainda destinados aos nobres e burgueses enriquecidos. O século XIX marcou uma época de grandes produções. Vale frisar que o processo de liberalização dos Estados Nacionais teve grande influência na disseminação do ensino público e no consequente incremento do número de leitores. Com os custos de produção a baixo preço, a leitura passou a atingir grandes parcelas da população. A partir de então, nasceram os famosos e ainda bastante procurados best-sellers. Contudo, a invenção do e-book revolucionou a leitura, abrindo um mundo de possibilidades. O livro eletrónico, também denominado e-book, electronic book, em inglês, é um suporte tecnológico de leitura no formato digital, que possui múltiplas funcionalidades e possibilita o acesso simultâneo a diferentes documentos. O inventor oficial do livro digital é o norte-americano Michael Hart, 1947-2011. Um entusiasta do futuro e das novas tecnologias, no dia 4 de julho de 1971, inspirado por uma cópia da Declaração da Independência norte-americana que estava sendo distribuída gratuitamente naquele feriado, Martin decidiu digitar no computador o conteúdo do texto e transmitir para os outros usuários da rede de computadores da Universidade de Illinois, em que trabalhavam. Pronto,
estava criado o primeiro protótipo de e-book da história. A leitura é um hábito que só traz benefícios para a nossa vida. É preciso desconstruir aquela ideia de que ler é um hábito chato e monótono. É clichê, mas é um fato. Somente escreve bem quem lê bastante. Boas leituras! A primeira vez que eu li este livro tinha 15 anos e desde então comecei a ter um pesadelo recorrente que tenho ainda hoje. Estou numa torre enorme de pedra, sem portas e sem janelas. E durante todo o tempo eu estou a pensar, se isto não tem portas nem janelas, como é que eu vim aqui parar? E eu acho que é por isso que continuo a ler este livro, vezes sem conta. Um dia hei de descobrir a resposta. Em frente da lei está um porteiro. Um homem que vem do campo, acerca-se dele e pede-lhe que o deixe entrar na lei. O porteiro, porém, responde que nesse momento não pode deixá-lo entrar. O homem medita e pergunta então se mais tarde terá autorização para entrar. É possível, responde o porteiro, mas agora não pode ser. Como o portão que dá acesso à lei se encontra, como sempre, aberto e o porteiro se afasta um pouco para o lado, o homem inclina-se a fim de olhar para o interior. Assim que o porteiro repara nisso, diz-lhe rindo-se: se te sentes tão atraído, procura entrar, a despeito da minha proibição. Todavia, repara, sou forte e não passo do mais ínfimo dos porteiros. De sala para sala, porém, há outros porteiros, cada um deles mais forte do que o anterior. Até o aspecto do terceiro porteiro é para mim insuportável. O homem do campo não esperara encontrar tais dificuldades. A lei devia ser sempre acessível a toda a gente, pensa ele, porém, ao observar melhor o porteiro envolto no seu capote de peles, o seu grande nariz afilado, a longa barba rala e negra à moda tártara, acha que é melhor esperar, até lhe darem autorização para entrar. O porteiro dá-lhe um escabelo e diz-lhe que se sente ao lado da porta. Durante anos, ele permanece sentado. Faz numerosas tentativas para ser admitido e fatiga o porteiro com os seus pedidos. Aquele, de vez em quando, faz-lhe perguntas sobre a sua terra e sobre muitas outras coisas, mas de uma maneira indiferente, como fazem os grandes senhores. E no fim diz-lhe sempre que ainda não pode deixá-lo entrar. Antes de morrer, todas as experiências por que passara durante esse tempo convergem para uma pergunta que até essa altura ainda não formulara. Se todos aspiram a conhecer a lei, como se explica que durante estes anos todos ninguém, a não ser eu, pedisse para entrar? Esta cena do porteiro está na abertura de um filme do Orson Welles que se chama The Trial. E The Trial é também uma das faixas de um álbum que eu adoro dos Pink Floyd que se chama The Wall. E eu acho que estas três coisas estão aqui muito bem ligadas. Eu adoro cada uma delas. Pois este livro, As Cidades Invisíveis, de Italo Calvino,
Veio parar às minhas mãos, teria talvez os meus 20 anos e trabalhava como empregada de mesa num bar em Vila Nova de Mil Fontes, no verão. E uma noite, de muita tequilha, um italiano bonito, não tendo dinheiro para pagar, deixou-me um livro e uma mensagem dentro do livro. Vai até a página 32 e conhece Eufémia. Nada garante que Kublai Khan acredite em tudo o que diz Marco Polo, ao descrever-lhe as cidades que visitou nas suas missões, mas a verdade é que o imperador dos tártaros continua a ouvir o jovem veneziano com a maior atenção e curiosidade que a qualquer outro enviado seu ou explorador. Só nos relatos de Marco Polo, Kublai Khan conseguia discernir através das muralhas e das torres destinadas a ruir a filigrana de um desenho tão fino que escapasse ao roer das térmitas. A 80 milhas de encontro ao vento de mastro, o homem chega à cidade de Eufémia, onde se reúnem os mercadores de 7 nações a cada solstício e equinócio. O navio que aproa com uma carga de gengibre e algodão voltará a zarpar com os porões cheios de pistácios e sementes de papoila, e a caravana que acabou de descarregar sacos de noz de moscada e de gengibre já atulha os seus fundos para o regresso com rolos de musselina dourada. Mas o que impele a subir rios e a atravessar desertos para vir até aqui não é só a troca de mercadorias que se encontram em todos os bazares dentro e fora do Império do Grão-Khan, espalhados aos nossos pés em cima das mesmas esteiras amarelas, na sombra dos mesmos mosquiteiros. Não é só a vender e a comprar que se vem a Eufémia, mas também porque à noite, junto às fogueiras à volta do mercado, sentados em sacas ou nos barris sobre montes de tapetes, a cada palavra que alguém diz como lobo, irmã, tesouro escondido, batalha, sarna, amantes, outros contam, cada um a sua história de lobos, de irmãs, de tesouros, de sarna, de amantes, de batalhas. E sabemos que na longa viagem que nos espera, quando para ficarmos acordados com o balançar do camelo, do junco, nos pomos a repensar em todas as nossas recordações, uma a uma, o nosso lobo ter-se-á transformado noutro lobo, a nossa irmã numa irmã diferente, a nossa batalha noutras batalhas, no regresso a Eufémia, a cidade em que se trocam memórias a cada solstício e a cada equinócio. Aquele bilhete que o italiano me deixou dentro do livro, nunca mais o encontrei. Também nunca mais vi o italiano. Mas encontrei o Italo Calvino que me acompanha até hoje. Olha, por exemplo, naquele livro belíssimo, Se numa noite de inverno, um viajante. Este livro li-o na adolescência, emprestaram-me e foi o primeiro livro que não me apeteceu devolvê-lo. Apetecia-me ficar com ele, mas devolvi. E agora finalmente tenho o meu livro e vou voltar a lê-lo. Companheiros, chegou a hora. A voz o chama, uma voz que o alegra, que faz bater seu coração, ajudar a mudar o destino de todos os pobres. Uma voz que atravessa a cidade, que parece vir dos atabaques que ressoam nas macumbas da religião ilegal dos negros. Uma voz que vem com o ruído dos bondes, onde vão os condutores e motorneiros grevistas. Uma voz que vem do cais, do peito dos estivadores, do João do Adão, de seu pai morrendo num comício, dos marinheiros dos navios, dos chaveiristas e dos canoeiros. Uma voz que vem do grupo que joga à luta da capoeira, que vem dos golpes que o querido Deus aplica. Uma voz que vem mesmo do Padre José Pedro. Pobre padre, de olhos espantados diante do destino terrível dos capitães de areia. Uma voz que vem das filhas de santo do candomblé de Dona Aninha, na noite que a polícia levou Ogum. Voz que vem do trapiche dos capitães de areia, que vem do reformatório do orfanato, que vem do ódio do sem pernas, se atirando do elevador para não se entregar. Que vem no trem da leste brasileira, através do sertão, do grupo de Lampião pedindo justiça para os sertanejos.
que vem de Alberto, o estudante pedindo escolas e liberdade para a cultura. Dentro de Pedro Bala, uma voz o chamou. Voz que traz para a canção de Bahia, a canção da liberdade. Voz poderosa que o chama. Voz de toda a cidade pobre da Bahia, voz da liberdade. A revolução chama Pedro Bala. Este livro fez-me ir a um Brasil que eu não conhecia. Viajei mesmo até lá e fez-me ter vontade de pesquisar e de descobrir novas músicas e autores brasileiros. Sobretudo o Chico Buarque, que fiquei fascinada e que comecei a ouvir e a cantar as suas músicas. Entretanto, não é que saiu um livro ilustrado, A Banda do Chico Buarque, e é maravilhoso. É um livro que é muito difícil lê-lo sem ter vontade de cantar. A história da Alice no País das Maravilhas entrou na minha vida, sobretudo quando eu tive que fazer de Alice, numa peça de teatro que fiz na escola de circo, no atual Chapitão, em 1998, num exercício de final de ano. Fiz de Alice e de Arganaz, e esta história nunca mais saiu da minha vida. De vez em quando, volto a ela, a Alice no País das Maravilhas. O chá dos loucos. Havia uma mesa posta debaixo de uma árvore em frente da casa, onde estavam sentados a Lebre de Março e o chapeleiro a tomar chá. Um arganaz dormia profundamente entre eles, servindo-lhes de almofada onde pousavam os cotovelos, ao mesmo tempo que falavam por cima da cabeça do bicho. Não me parece nada confortável para o arganaz, pensou Alice, mas como está a dormir, acho que não lhe faz diferença. A mesa era muito grande, mas os três estavam bem juntinhos a um canto. Já não há lugar, já não há lugar, gritaram eles quando viram Alice aproximando-se. Há muitos lugares, protestou Alice indignada e sentou-se num grande cadeirão a uma das cabeceiras da mesa. Toma um pouco de vinho, disse a Lebre de Março amavelmente. Alice olhou a mesa de cima a baixo, mas só havia chá. Não há vinho, disse Alice. Pois não há, confirmou a Lebre de Março. Então não foi lá muito delicado da tua parte oferecê-lo, disse Alice, um pouco zangada. Também não foi lá muito delicado da tua parte sentar-te sem ter sido convidada, ripostou a Lebre de Março. Não sabia que a mesa era vossa, disse Alice. Está posta para muito mais do que 3. Estás a precisar de um corte de cabelo, hein? Comentou o chapeleiro. Já há muito tempo que fitava a menina com grande curiosidade e foi a primeira coisa que disse. Olha, devias aprender a não fazer reparos pessoais, disse Alice um tanto bruscamente. É uma grande falta de educação. O chapeleiro abriu muito os olhos ao ouvir as palavras, mas limitou-se a inquirir. Por que é que um corvo se parece com uma secretária? Contar uma história é um presente de amor. É uma frase do Lewis Carroll que encontrei numa pesquisa que estava a fazer para um trabalho e nunca mais a larguei. Realmente este autor escreveu tanto e eu ainda tenho tanto para descobrir. A Noite das Mulheres Cantoras, de Lídia Jorge, é um livro sobre uma banda rock feminina, com o qual me identifiquei muito. Também sou atriz e sei o que é estar em palco. Gostei tanto deste livro e, no entanto, o primeiro exemplar que tive dele perdi-o. Sou muito distraída. O segundo emprestei-o e não voltou. E o terceiro é este. Espero que a terceira seja de vez. Gisela perguntou-me: o que queres tu da vida? Provavelmente aquilo em que eu me havia envolvido era uma audição, só que eu nunca tinha assistido a nenhuma audição, muito menos participado, e sem querer tinha-me transformado em candidata a alguma coisa que eu não sabia o que fosse. De qualquer modo, eu não sabia responder à questão. Gisela perguntou-me de novo: sim, o que queres tu da vida? Balbuciei umas palavras. Nada, isto é, acho que muito pouco, acho que quase nada.
Não percebi muito bem. Disseste nada ou quase nada? Define lá esse quase. Isso é que me interessa. A menos que esse quase seja alguma coisa e o que tu realmente queres, e se bem entendo, é nada. Desorientada, respondi que sim e fiquei à espera, mas quando eu pensava que Gisela me tomava por uma inerme minhoca da terra que se contentasse com um pouco de pó e lama, ela disse-me: ambiciosa! Quem nada quer, tudo quer. Queres uma coisa que não é deste mundo, não é verdade? Compreendo. Pois olha, nós sabemos o que queremos e trata-se de alguma coisa bem concreta, bem identificável, uma coisa bem deste mundo. Sabes o que queremos? Queremos vencer encantando, seduzindo, tão simples quanto isto. Não te escondemos. Queremos encantar pessoas, milhares, milhões de pessoas. Queremos ser maiores do que cada uma delas e do que todas no seu conjunto. Queremos ter uma habilidade que elas não têm. Queremos entrar-lhes pelos ouvidos, pelos olhos, pelos nervos, pelo corpo todo. Entendes? Por isso, elas vão ficar paradas, à espera, e nós na sua frente, seduzindo-as, colando-as aos seus lugares, hipnotizando-as, desvairando-as com o nosso talento, plateias, salas inteiras, recintos repletos de gente submetida por encantamento à nossa música. Queremos o mundo, queremos fazer amor com o mundo, entregando-lhe a nossa música e recebendo em troca tudo o que o mundo tem para nos dar. Só isso. Nós não temos medo das palavras. A música serve para isso. É isso que queremos. Quem não entender, não serve para esta função. A pergunta que eu te faço é a seguinte: queres sair desse local absurdo onde te escondes, feita um bichinho mudo, para te mostrares e vires connosco? Para vires à luta e encantares pessoas? Responde! Eu estava paralisada. Lídia Jorge é conhecida pela prosa, pelos contos, pelos romances, pela crónica, mas há pouco tempo editou um livro de poemas. Um deles começa assim: a tristeza sentou-se à minha porta, mas eu não a alimentei. Cão de guarda por cão de guarda, prefiro a alegria. Este poema li-o por amor. Este e muitos outros naquela altura. Não percebi grande coisa. Eram imagens e sensações, mas também não fazia mal. Até hoje não sei se já o percebi. Tinha 16 anos e estava apaixonada. Ele dava-me a ler e eu lia. E bastava. Todas as razões são boas para ler poesia. E o amor não é de certeza uma razão menor. Noite do amor insone. Noite acima, nós dois, com lua cheia. Comecei a chorar e tu só rias. Teu desdém era um deus, minhas sombrias queixas, horas e pombas em cadeia. Noite abaixo, nós dois, ar que golpeia, minhas fundas distâncias, tu gemias. Minha dor era um grupo de agonias sobre teu débil coração de areia. Unimos a aurora sobre a cama, as bocas postas no jorro gelado de um sangue sem ter fim que se derrama. E o sol entrou no quarto bem fechado e o coral da vida abriu sua rama sobre meu coração amortalhado. Na mesma altura em que li o Lorca, apareceram tantos outros poetas que me foram trazidos pela mesma pessoa e dos quais me lembro até hoje. Flor Bela Espanca foi a primeira, depois Mário de Sá Carneiro, Alberto Queiro, Walt Whitman, o Lorca, aqui algures, Cesarini, Eugênio de Andrade e tantos outros. Li-os a todos por amor e ainda os leio.
O Tempo Canário e o Mário ao Contrário, da Rita Taborda Duarte, foi um livro que me foi oferecido pelo Sr. Alípio, que vivia no meu bairro e era por todos conhecido pelo Sr. Vermelho. Tinha ele uma coleção de livros com capas vermelhas que eram o seu encanto. No dia em que saí de lá, ofereceu-me o livro e disse-me assim num bilhete secreto: o tempo tem asas, ainda hoje me acompanha. A verdade é que todos crescemos. Todos os miúdos, mesmo os mais franzinos e raquíticos, acabam por crescer. Cada dia, sem darem por isso, enquanto se viram para o lado entre o dormir e o não dormir, aumentam um bocado pequenino, porque toda a gente mais cedo ou mais tarde tem de crescer. Tudo cresce, quer se queira ou não, e sobre isso nem sequer há discussão. Não comendo sopa, as sopásias grossas e empastadas, impingidas às refeições, as crianças podem até ficar fracotas, enfesadinhas, feiosas, magricelosas, doentinhas, estafadas, sempre cansadas da língua de fora, mas crescem à mesma. Porque se há coisas mais fortes e com mais poder do que uma colher de sopa, o tempo é uma delas. O tempo é daquelas coisas que toda a gente sabe que existem, mas que nunca ninguém vê. No fundo, é como as fadas dos dentes. Nunca se dá por elas à noitinha, mas o certo é que no dia seguinte toda a gente desconfia que elas andaram a rondar por debaixo dos nossos travesseiros. A partir dos 6, 7 anos, vinga a ideia de que não existem fadas coisíssima nenhuma e de que são os pais que depositam as moedas debaixo da almofada. Como tenho alguma dificuldade em imaginar um pai de asas esvoaçantes e cor-de-rosa, de varinha na mão e chapéu de cone com fitinhas, prefiro continuar a pensar que se trata de fadas. Aquelas horas da noite em que até mesmo os pais estão já a dormir há muito tempo, com sonhos profundos e ressuna delas a condizer, naquelas horas madrugadoras em que o escuro é dono e senhor de toda a casa, aquelas horas em que só as supostas fadas andam por aí a passarinhar, distribuindo moedas pelas almofadas de miúdos desdentados, enquanto tudo dorme e reina o silêncio, silenciosíssimo, a murmurar na casa sossegada, é então aí que o tempo se põe à espreita. E, se não vê ninguém, pede licença à escuridão, que é a rainha mandona da calada da noite, e lá vai entrando sorrateiro, para ir fazendo lentamente, devagar, com lentidão, o seu trabalho. Não vendo ninguém, instala-se, bem instalado. Então, sem pressas, que o tempo nem sempre está para correrias, vai entrando no quarto dos miúdos, no quarto dos pais, no dos avós, e fica por lá entretido a fazer das suas, a labutar até amanhecer. Só quando o sol começa a encher os quartos com a luz da manhã, é aquele zuca dali para fora e desaparece sorrateiro. Foz, 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 atempadamente. E como cada doito tem a sua mania, vejam só vocês que eu própria fui construindo a minha coleção de livros de capa vermelha. E de livro em livro, de capa em capa, então não é que cheguei à inocência das facas. Houve um tempo, na minha adolescência, em que eu não sabia se era homem ou mulher. E o Orlando ensinou-me que eu posso ser homem e mulher ao mesmo tempo. Ou nem um, nem outro. Eu posso ser aquilo que eu quiser. Só se viam as gralhas a rodopiar no céu. Uma delas deixou cair uma pena de um azul metálico no meio da urze. Ela adorava penas de aves selvagens. Em rapaz, chegara a colecioná-las. Apanhou-a e espetou-a no chapéu. Uma única pena estremeceu no ar e caiu no meio do charco. Invadiu-a então um estranho êxtase. Teve a louca ideia de seguir as aves até ao fim do mundo, de se arrojar ao chão de relva fofa para aí se embeber de esquecimento, enquanto o riso rouco das gralhas ecoava sobre a sua cabeça. Estugou o passo, correu, tropeçou. As grossas raízes da urze fizeram-na cair
Tinha o tornozelo partido. Não se podia levantar, mas jazia ali, satisfeita. Estava prestes a adormecer com as penas úmidas coladas à cara e o ouvido encostado ao chão quando escutou, lá muito ao fundo, o som de um martelo a malhar numa bigorna, ou seria antes um coração a bater. Tic-toc, tic-toc. Assim martelava, assim batia a bigorna, o coração, no meio da terra, até que o som pareceu transformar-se aos seus ouvidos atentos num trote de cavalo. Contou 1, 2, 3, 4. Ouviu depois tropeçar. Soergueu-se e sentou-se muito direita. Viu um homem a cavalo. Ele sobressaltou-se, o cavalo estacou. Senhora, exclamou o homem, apeando-se de um salto. Está ferida? Estou morta, senhor, respondeu ela. Minutos depois, ficaram noivos. Na manhã seguinte, ele disse-lhe o seu nome. Era Marmaduke Bontrop Shelmardine. Eu sabia, disse ela, e o meu é o Orlando. Oh, Shell, não me deixes, exclamou ela. Estou loucamente apaixonada por ti, acrescentou. Mal lhe saíram da boca estas palavras, brotou ao mesmo tempo no espírito dos dois uma terrível suspeita. És mulher, Shell, exclamou ela. És homem, Orlando, exclamou ele. Orlando é um livro de que eu gosto mesmo muito. Mas o meu livro preferido, da Virginia Woolf, e o meu livro preferido de sempre é As Ondas. Foi com as ondas que eu descobri que nós podemos ter mesmo muitas vidas dentro de uma vida só e sermos muitos ao mesmo tempo.